Muito bom dia. Hoje é dia 17 de outubro de 2025. Estamos aqui mais uma vez. Hoje é sexta-feira. Vamos encerrar a nossa semana, iniciar o nosso final de semana. Então eu desejo a todos desde já um bom dia. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição. Sejam bem-vindos, Regina, querida amiga. Dia 17 de outubro de 2025. Vamos à nossa conversa fraterna. O capítulo de hoje é o de número 140 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Bom dia, Neide, Marúcia. Desculpem. Então, pessoal, o capítulo de hoje é o 140 e ele tem como título Diante da Justiça. A mensagem é de Tiago em sua Carta Universal, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? É muito interessante essa passagem. Eu vou fazer um comentário sobre ela, fazendo uma alusão a Paulo de Tarso, mas depois da reflexão de Emmanuel. Então eu vou repetir a passagem evangélica. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Tiago atrela a fé e a graça à quantidade de obras que nós temos, as nossas obras. Bem espírita esse pensamento, né? Porventura a fé pode salvá-lo? Tiago, capítulo 2, versículo 14, sua Carta Universal. Mensagem de Emmanuel. Bom dia, João, seja bem-vindo. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas convicção para que se realize serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Desculpem. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico improvisado sem plano ainda serve em qualquer parte para albergar os que jornadeiam sem rumo e o projeto mais nobre, sem concretização que lhe corresponda, não passa de preciosidade geométrica sentenciada ao arquivo. Gente, incrível esse pensamento de Emmanuel, né? Eu tenho aqui no Rio de Janeiro, nós temos aqui no Rio de Janeiro exemplos disso. Uma favela enorme que cresce desordenadamente e um prédio que fica lá construído sem utilização por a falta de um habite-se. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis pelos quais se levantará toda uma cidade, mas se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo que os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe encharque os ossos. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. Olha isso, ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. Não adianta ir lá na igreja dizer Senhor, 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 louvar a Deus sem ter uma obra para realizar a vontade dele. À vista disso, não nos iludamos. Asseguremo-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humana bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não fez. Bom dia, Verônica. Bom dia, Cadu Quinta. João, vocês todos que entraram enquanto nós conversávamos. Meus amigos, a mensagem de hoje, ela é muito comum dentro do ambiente espírita, dentro da nossa casa espírita, da nossa seara, porque Kardec cunhou uma frase que ficou marcada para todos nós e que inclusive trouxe muitos espíritas ao conforto para continuarem professando essa doutrina. Fora da caridade não há salvação. Eu me recordo agora desse momento de um vídeo que eu assistia. Pode deixar aí que depois eu lavo, senão a gente não vai conseguir. Eu me recordo agora de um vídeo que Chico Xavier
sendo entrevistado sobre vários assuntos e aspectos da doutrina espírita, do movimento espírita, e ele fala que se Kardec não tivesse dito essa frase, modificado, porque Kardec pega aquela frase famosa, fora da igreja não há salvação, e ele altera e coloca fora da caridade não há salvação, justamente por essa reflexão que a gente está fazendo aqui agora, da necessidade das obras, senão a fé é infértil. Palavras também do próprio Tiago. E Chico Xavier diz, se Kardec não tivesse cunhado, trocado essa frase, eu talvez não fosse espírita. Está escrito, pode procurar ver, está em vídeos dele próprio falando sobre isso. Porque é fundamental que nós entendamos que a fé sem obras é uma fé morta. Na medida em que nós estamos aqui com uma coerência espiritual que tem que convergir com a coletividade. Então, como é que eu posso ser feliz se eu sei que agora, nesse momento, milhares de pessoas estão morrendo de fome em vários pontos desse planeta? E aí você vai me perguntar, tá, e você pretende fazer o quê? Você vai resolver os problemas do planeta? Não, não tenho essa pretensão, mas eu posso resolver o problema de um ou dois. E se cada pessoa que pode resolver o problema de um ou dois resolvesse o problema de um ou dois, em muito pouco tempo nós erradicaríamos a fome no mundo. E só está acontecendo, tudo que está acontecendo no âmbito socioeconômico da nossa sociedade, por causa da ganância humana, por causa da imperfeição do ser humano, por causa da falta de empatia, da falta de humanização de nós mesmos. Então, eu queria lembrar, eu falei para vocês que quando a gente fosse começar essa nossa reflexão, eu ia fazer uma alusão entre Paulo e Tiago. Eu não sei se vocês sabem, mas houve naquela época, inclusive, um questionamento, uma discussão entre Paulo e ele, por causa justamente dessa visão teológica da fé e da obra. A visão teológica da fé e da obra, ela acaba separando uma coisa da outra, tá? Uma coisa é ter fé para alcançar a graça, outra coisa é ter obras. Elas não se atrelariam segundo uma visão teológica católica e também protestante. O vaso escolhido, vocês talvez já tenham ouvido falar nesse termo, e a gente usa esse termo para poder falar inclusive sobre essa questão. Quem é o vaso escolhido? Como é essa questão no aspecto teológico? Deus escolhe aquele que será o que é o seu vaso escolhido, aquele que virá para fazer uma grande obra. Nós espíritas entendemos que nós podemos ser esse vaso escolhido, qualquer um pode ser o vaso escolhido, não há privilégios, não há preferências divinas. Deus é soberanamente justo e bom, e se ele é soberanamente justo, ele não faz diferença entre os seus filhos. Então qualquer um de nós pode ser o tal do vaso escolhido. E o que é, e como é que eu consigo alcançar esse patamar? Conhecimento, reforma íntima, obras e fé. Fé e obra, na minha concepção, sigo a teoria de Tiago, sigo o pensamento de Tiago. Fé e obras caminham de mãos dadas. De que me adianta, como ele coloca aqui em algum momento, com muita propriedade, Emmanuel, deixa eu ver se eu consigo achar a frase que ele falou. Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar o credor. É isso. Essa frase resume tudo que eu gostaria de falar. Que adianta eu adorar a Deus? Que adianta todo domingo, todo fim de semana, todo dia que eu puder ir à igreja, louvar e sair de lá ser um tirano, ser um egoísta, ser uma pessoa que não está preocupada com a coletividade, que não está preocupada com o meio ambiente. Vocês sabiam que o meio ambiente é fundamental para que a gente possa alcançar um patamar de espiritualidade adequado? Cuidar dos animais, buscar olhar a nossa própria alimentação para ver em que nós estamos nos excedendo, para evitar o consumo excessivo de proteína animal, consumo excessivo de agentes que contribuem com a doença do meio ambiente. Vocês sabiam que uma garrafa PET pode ficar 200 anos
se ela for descartada inadequadamente, ela pode ficar 200 anos na natureza, intoxicando a natureza e o meio ambiente e consequentemente o ecossistema, trazendo malefícios para o nosso ambiente de residência, para mim, para você, para os nossos filhos, netos, bisnetos. Vocês sabiam que nesse momento existem tartarugas e outros animais morrendo entalados com dejetos que nós liberamos deseducadamente nas praias, nos esgotos? Isso precisa ser pensado num aspecto transcendental. Sabe por quê? Porque quando eu maltrato um animal, quando eu firo o meio ambiente e que Deus, se tudo é de Deus, tudo contém Deus, se Deus, na sua infinita bondade e amor, criou esse planeta lindo para eu viver, tudo que eu fizer que possa destruir o que é alvo da criação, o que é objeto da criação, é um equívoco, porque Deus me deu razão e consciência para que eu me valha dos recursos naturais de maneira competente. Então, faz parte da minha obra cuidar do meio ambiente, preservar, separar o lixo, reciclar. Faz parte da minha obra pensar nos animais. Se eu tiver condições de adotar um bichinho que esteja em sofrimento, faz parte da minha obra visitar os orfanatos, olhar as crianças necessitadas, acolhê-las, ver uma criança na rua, um pré-adolescente na rua cometendo um delito e não julgar a criança, e sim a sociedade que colocou aquela criança naquela posição. E diante dessa reflexão feita em razão de culpar o certo, que é a sociedade omissa e o Estado, começar uma atitude, uma ação na direção do combate a essa questão através de uma obra. E aí, quando eu começo a realizar essa obra, eu começo a ter empatia, eu começo a ter amor, eu começo a desenvolver a minha compaixão, desenvolver a caridade através de uma atitude, de uma ação, de uma conduta ativa. Fé sem obras é fé morta. Se eu tenho fé em Deus, eu tenho que manter a minha fé viva na humanidade. E se eu tenho fé na humanidade, eu não posso condenar ninguém à morte. Eu não posso simplesmente humilhar aquele caído. Eu não posso considerar razoável que os meus irmãos em Cristo, que os meus irmãos filhos de Deus como eu, neste momento estejam passando fome, estejam com dor, sem remédio. Eu acordei praticamente agora, 7h30 da manhã, para me encontrar com vocês. Já tomei um café, já comi a metade de um pão francês, estou com frutas à mesa, vou terminar essa conversa fraterna, vou terminar o meu café da manhã, tranquilo. Vou para o supermercado com a Marúcia para fazer compras para 50 cestas básicas. Tudo isso com recursos a segunda parte com recursos da casa e meus, a primeira parte com recursos meus pessoais. Quanto privilégio, hein? Quanto privilégio tenho eu, e aí? Vou ficar aqui no meu mundinho? Ou vou entender que o Pai quer de mim é que eu realize uma obra para minimizar a dor do outro, porque não pode ser razoável, eu não posso considerar justo eu viver nessa bonança, em todo esse conforto, enquanto tem pessoas do outro lado da rua, muitas vezes, sem ter o que comer. Na porta da minha casa, que hoje eu moro numa casa e não mais num prédio, que eu vejo pessoas passando pela minha janela descalças, catando lixo das casas vizinhas. Daqui da minha casa não catam porque eu não boto lixo ali, porque eu não posso. Porque eu tenho a consciência ecológica e social
de que se eu puser o lixo na porta da casa, vai vir uma pessoa com muita necessidade e vai fazer uma bagunça danada porque ela está desesperada atrás de qualquer recurso. Então eu não coloco o lixo na rua, só na hora que o lixeiro passa. Mas muita gente não pensa dessa maneira, não tem ainda essa consciência, faz equivocadamente, aí você vê as pessoas catando lixo. Se isso não te impactar, se isso não te machucar, a tua fé é estéril. Porque a fé verdadeira, a fé que produz, a fé eficiente, a fé que vai te transformar, é uma fé que tira você da zona de conforto, te balança, te faz se incomodar com aquilo que você está vendo e faz você tomar uma atitude. Você não consegue mais ficar parado. Você faz alguma coisa. E se todos nós dermos as nossas mãos para fazermos alguma coisa, meus amigos, a gente muda o mundo. Olha o exemplo do projeto Ombro Amigo da nossa casa. 156 ou 158 famílias cadastradas. Nós entregamos cestas básicas hoje para pelo menos de 80 a 100 famílias. Todo mês. Não é por causa do meu bolso. Eu não teria condições financeiras de bancar essa obra. É por causa da ação de dezenas de pessoas. Numa casa pequena como a nossa, dezenas de pessoas se movimentam para uma única ação. Por isso que essa ação é bem sucedida. Nós temos até a Fundição Progresso, o CIBIC, que faz shows na fundição, nos fornece quinzenalmente praticamente a metade do que eles recebem de alimentos não perecíveis no convite, no ingresso social, aquele ingresso solidário, que você leva 1 quilo de algum alimento, parte daquilo vem para a nossa casa, para montar as cestas básicas, para a gente fazer o alimento, levar o alimento para a mesa de centenas de pessoas. Porque quando eu falo 100 famílias, eu falo que quantas pessoas estão sendo atingidas por esse projeto. Se cada família tiver 3 pessoas, são 300 pessoas, não são 100 pessoas. Se cada família tem 4 pessoas, vamos colocar uma média, porque tem famílias que têm 8, famílias que só têm 2. Então vamos botar uma média de 4 pessoas por família. Nós impactamos 400 pessoas, só a nossa casa. 400 pessoas não morreriam mais de fome, digamos assim, inanição plena, por causa da nossa cesta básica. E se bater na porta no meio do caminho, eu ainda dou mais um pouquinho. Imagina se todas as casas espíritas fizessem isso. Imagina se todas as igrejas fizessem isso. Todos os tempos, todas as sociedades civis, associações, ONGs fizessem isso. Se todos nós, enquanto sociedade civil, mesmo não tendo uma instituição, reuníssemos, olha, reúna com seus amigos, chama seus amigos, conversa com seus amigos, faz uma frente de atendimento, monta 10 cestas básicas e traz para a gente vai entregar. Ou vocês mesmos podem escolher as pessoas, as famílias carentes, se entreguem. Façam a caridade. As palavras de Tiago, em sua carta universal, a caridade, a fé sem caridade é fé morta. Temos que nos conscientizar disso, pessoal. É chegada a hora do movimento, regeneração, mundo regenerado, sociedade mais justa, mais amorosa. Mas para que essa sociedade surja, ela tem que nascer dentro de nós também, que somos humanidade, fazemos parte dessa humanidade. Não podemos mais ficar inertes. Bom dia, Letícia, bom dia, Sheila, bom dia, Ricardo, bom dia, Cadu, vocês que foram entrando enquanto nós conversávamos. Então, meus amigos, a mensagem de hoje é essa. A fé sem caridade é fé morta. São palavras de Tiago, não são minhas, mas eu comungo com elas e estou nesse caminho. E o Espiritismo também caminha nessa direção o tempo todo. Sem caridade não há salvação. E para encerrar nossa conversa, capítulo 139 do livro Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. Estude sua própria personalidade.
De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, se tudo que está fora de nós se não conhecermos a nós mesmos. Vou repetir. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Autoconhecimento. Reforma íntima. A reforma íntima só surge a partir do autoconhecimento, porque para eu fazer uma reforma, eu tenho que saber quais são os cômodos que precisam. Então eu tenho que fazer a minha autoavaliação. A partir dessa autoavaliação, descobrindo as minhas imperfeições, eu vou para a reforma íntima. E da reforma íntima, que vai me trazer o benefício do conhecimento e do conforto pessoal, eu vou para o mundo lá fora. Aí tudo que eu alcancei vai ser útil para o mundo de relação através das obras que eu conscientemente realizarei. Essa é a mensagem. Eu quero só lembrar vocês, antes de encerrar, que amanhã nós teremos o nosso projeto, a nossa festa de crianças do projeto Ombro Amigo. De 9 às 13 horas estaremos aqui recebendo 100 famílias para entregar cestas básicas e fazer também uma festa de crianças. Estão todos vocês convidados para se voluntariar nessa obra. Venham conhecer a obra amanhã, um bom dia para vocês conhecerem as famílias, conhecerem o nosso trabalho, verem a quantidade de alimentos que a gente fornece, verem como o nosso modus operandi de acolhimento, de recepção desses irmãos. Vai ter brinde, vai ter sorteio de brinquedos, vai ter talvez até musiquinha. Vou tentar ver se eu coloco música, alguma animação, para que a gente possa brindar, celebrar a vida, celebrar a juventude, celebrar o futuro. O que é o futuro? Quem representa o futuro? As nossas crianças. Então vem amanhã se você quiser conhecer. Sheila, se você ainda estiver aí, se você estiver livre amanhã, vem conhecer a casa. Vai ser um prazer. Sheila é uma pessoa da minha vida há mais de 30 anos e ainda não conhece essa casa. Venha. Verônica, beijo. Beijo a todos vocês. Um beijo no coração. Fiquem com Deus, paz e bem, e até a próxima.